Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Vamos dando início ao nosso estudo do livro Atos dos Apóstolos. Essa é a aula 18, onde iremos estudar o capítulo 10. Aqui é a perícope que vamos estudar nesse vídeo, a perícope dos versículos 1 e 48. Pedro na casa do centurião Cornélio. Certo homem de nome Cornélio, que habitava em Cesareia, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que dava muitas dádivas ao povo, e rogava a Deus por todo o tempo. Viu claramente em uma visão, por volta da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se dirigia a ele e lhe dizia: Cornélio. Ele, fitando e ficando atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas dádivas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia varões para Jope e manda chamar certo Simão chamado Pedro. Ele está hospedado com certo Simão curtidor, que tem uma casa junto ao mar. Assim que o anjo lhe falava, saiu, chamou 2 servos domésticos e um soldado piedoso, dentre os que se mantinham ao lado dele. E, explicando todas as coisas a eles, os enviou para Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6ª. Ele ficou faminto e queria provar algo. Enquanto eles preparavam a comida, veio sobre ele um êxtase, e contemplou o céu aberto e um vaso que descia, como uma grande bandagem de linho, baixada à terra pelas 4 pontas, na qual estavam todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Surgiu uma voz que se levantou para ele: Pedro, sacrifica e come. Pedro, porém, disse: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e impura. Novamente, pela 2ª vez, a voz se dirigiu a ele: As coisas que Deus purificou, não as tornes tu comuns. E aconteceu por 3 vezes, e logo o vaso foi elevado ao céu. Enquanto Pedro estava confuso sobre o que seria a visão que tivera, eis que 2 varões que tinham sido enviados por Cornélio, perguntado pela casa de Simão, pararam junto ao portão. E chamando, indagavam se Simão, chamado Pedro, estava hospedado ali. Enquanto Pedro refletia a respeito da visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levantando-te, mas sem discriminar, desce e vai com eles, porque eu os enviei. E descendo Pedro junto dos varões, disse: Vede, sou eu a quem buscais. Por qual motivo estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, tendo testemunho de toda a nação dos judeus, foi aconselhado por um anjo santo a te chamar para a casa dele e a ouvir as tuas palavras. Assim, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantando-se, saiu com eles. Alguns dos irmãos de Jope reuniram-se também a ele. No dia seguinte, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E sucedeu que, ao entrar Pedro, Cornélio encontrou-se com ele, e, prostrando-se aos pés dele, o reverenciou. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, eu próprio também sou homem. Em companhia dele entrou, encontrando muitos ali reunidos, e disse para eles: Vós compreendeis como é ilegal um varão judeu associar-se e aproximar-se de um estrangeiro, mas Deus me mostrou que não se deve declarar nenhum homem comum ou impuro. Por isso, tendo sido chamado, vim sem objeção. Pergunto, portanto, por que mandastes me chamar? Cornélio disse:
há 4 dias estava eu orando a hora nona em minha casa, até esta hora. E eis que um varão com túnica brilhante pôs-se de pé diante de mim. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, e as tuas dádivas estão memorizadas diante de Deus. Portanto, envia alguém para Jope e manda chamar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, junto ao mar. Assim, imediatamente, enviei alguém a ti, e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, todos nós estamos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas ordenadas a ti pelo Senhor. Pedro, abrindo a boca, disse: na verdade, percebo que Deus não é parcial, mas em toda nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. A palavra que enviou aos filhos de Israel, evangelizando a paz através de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós sabeis as coisas ocorridas por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do mergulho que João proclamou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, o qual atravessou as regiões, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na região dos judeus quanto em Jerusalém, a quem também eliminaram, pendurando-o no madeiro. A ele Deus ergueu em 3 dias e concedeu que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas previamente escolhidas por Deus. Nós que comemos e bebemos junto com ele, depois de levantar-se ele dentre os mortos. E nos prescreveu proclamar ao povo e testemunhar que é ele quem foi definido por Deus, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas testemunham dele receber perdão dos pecados, por meio do seu nome, todos os que creem nele. Ainda estava falando Pedro essas palavras. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes da circuncisão, que vieram com Pedro, extasiaram-se, porque foi derramado também sobre os gentios o dom do Espírito Santo, já que os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então respondeu Pedro: porventura pode alguém recusar a água para não serem mergulhados estes que receberam o Espírito Santo como nós também recebemos? E ordenou que eles fossem mergulhados, em nome de Jesus Cristo. Então rogaram-lhe permanecer alguns dias. Então essa é a perícope do capítulo 10, do versículo 1 a 48, da conversão dos gentios. Lembrando que os gentios eram aqueles que não acreditavam no judaísmo, eram chamados gentios naquela época. E por conta de Simão Pedro estar em Jope e Cornélio também estar numa cidade litorânea, então quando se fala de Cesareia, a cidade é Cesareia Marítima, que não ficava muito longe ali naquela região. Então quem foi o centurião Cornélio? Um centurião era um oficial do exército romano, responsável em média por cerca de 80 a 100 soldados. Era um cargo de grande responsabilidade, exigindo disciplina, liderança e lealdade ao Império Romano. Por que Cornélio é tão importante? Historicamente, Cornélio é considerado o primeiro gentio a ser oficialmente recebido na comunidade cristã sem a necessidade de tornar-se judeu antes. Até então, muitos cristãos acreditavam que a mensagem de Jesus era destinada prioritariamente ao povo judeu. O encontro entre Pedro e Cornélio muda essa compreensão. Quando o Espírito se manifesta sobre Cornélio e sua família, Pedro compreende que Deus não faz acepção de pessoas, como está no versículo 34. Esse acontecimento abriu as portas para a evangelização do mundo gentil, que seria espalhado depois por Paulo, né? Que mais tarde seria amplamente desenvolvida por Paulo de Tarso. Apesar da Bíblia não dizer qual foi o destino de Cornélio após o encontro com Pedro, tradições cristãs antigas afirmam que ele teria se tornado um importante líder da comunidade cristã de Cesareia e continuado sua missão evangelizadora.
Então, relembrando como era a contagem do tempo na época de Jesus. Então, a contagem das horas na época de Jesus era diferente da que utilizamos atualmente. Os judeus e os romanos dividiam o período de luz do dia em 12 horas, contadas a partir do nascer do sol e à noite em vigílias. Então, como funcionava a contagem das horas? Então, de forma aproximada, considerando o nascer do sol às 6 horas da manhã. Então, pela hora judaica. A primeira hora era às 6 horas da manhã. A terceira hora, às 9. Sexta hora era o meio-dia. A nona hora, 15 horas. E a 12ª hora era às 18 horas, que era o pôr do sol. Agora as vigílias à noite. A noite era dividida em 4 vigílias romanas. Então a primeira vigília começava às 18 horas e ia até às 21. Era de 3 em 3 horas. A segunda vigília das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta e última vigília das 3 da manhã às 6. Quando começava de novo a primeira hora, né? Que era às 6 da manhã, conforme nascia o sol. Então vamos aqui agora falar sobre gematria. Gematria é o significado dos números nos textos bíblicos. Então vimos aqui 3 números importantes, né? O número 3, que é a união do significado do 1 com o 2, a ligação entre a criatura e o Criador, objetivando a excelência no mundo. Também o equilíbrio dos elementos na criação. O processo constante de evolução de uma pessoa. No caso, podemos falar aqui de Cornélio, né? Muitas leis, tradições e costumes judaicos são embasados neste número, de forma que sua conexão com a leitura e escrita da Torá é ressaltada. É também conhecido como confirmação de um fato que se completou. O número 6, o trabalho representado nos 6 dias da criação e a profunda satisfação de Deus ao completar a sua obra. No 6º dia temos: e viu Deus o que fez, e eis o que era muito bom. A Torá foi dada no dia 6 do mês de Sivan, sendo que, conforme o tratado talmúdico, Bava Trava 14, as tábuas da lei possuíam 6 punhos de altura por 6 de largura. Os 6 componentes espaciais, norte, sul, leste, oeste, abaixo e acima. É a interface que faz a conexão entre a espiritualidade com a materialidade. Apesar de inicialmente se assemelhar-se à mentira, em seu íntimo é o pilar da verdade. Isso que acreditavam naquela época os judeus, né? A sua crença no número 6. E o número 9 representa a verdade, a eternidade e o bem, os 9 níveis da paz. Também simboliza a união entre o homem e a mulher, os 9 meses da gravidez, né? Com o objetivo de trazer uma nova alma ao mundo físico. Então a gematria nada mais é o significado dos números bíblicos pelo entendimento do judaísmo da época, né? Então agora vamos para a contextualização desse capítulo na visão espírita. Até esse momento, os seguidores de Jesus eram quase exclusivamente judeus. Muitos acreditavam que para seguir o Cristo seria necessário primeiro tornar-se judeu e observar toda a lei de Moisés. Cornélio era um oficial romano, pertencente ao exército que ocupava a Palestina. Para os judeus mais ortodoxos, um romano era considerado impuro. Através de fenômenos espirituais e mediúnicos, Deus conduz Pedro e Cornélio para um encontro que mudaria os rumos da expansão do cristianismo. Então vamos aqui verificar, vamos ver por trechos. Então dos versículos 1 a 8, Cornélio recebe a visita de um anjo. Então observamos aqui um autêntico fenômeno mediúnico de vidência. A doutrina espírita ensina que os espíritos superiores podem se comunicar com os encarnados quando existe sintonia moral adequada. Então houve ali uma materialização, né? Ou a vidência mesmo. Podemos dizer que Cornélio tinha ali a mediunidade de vidência. Cornélio não era judeu nem apóstolo, nem iniciado nos mistérios religiosos. Entretanto, possuía algo essencial: fé sincera, espírito de caridade, humildade, disposição para servir. Isso demonstra que a espiritualidade superior valoriza muito mais as virtudes do coração do que os títulos religiosos. Então, para os dias atuais, muitas vezes imaginamos que apenas pessoas ligadas a determinada religião recebem amparo espiritual. Então, esse capítulo ensina exatamente o contrário.
O bem cria pontes com os espíritos superiores independentemente da crença moral. Agora os versículos de 9 a 16, a visão do lençol, né? A visão ali do vaso. Os animais simbolizam os povos considerados impuros pelos judeus. A visão prepara Pedro para aceitar os gentios. Na interpretação espírita, a mensagem ultrapassa a questão alimentar. O verdadeiro ensinamento é moral. O homem costuma criar barreiras, sejam elas raciais, sociais, culturais ou religiosas. Mas perante Deus, todos somos espíritos imortais em evolução. Como ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, destinados ao mesmo objetivo, a perfeição. Na aplicação atual, ainda hoje existem animais impuros simbólicos. São os nossos preconceitos sociais, intolerância religiosa, discriminação racial, exclusão dos diferentes. O Cristo continua dizendo: não chames impuro aquilo que Deus criou. Agora o trecho de os versículos 17 a 23. A chegada dos enviados de Cornélio. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe informa que 3 homens o procuram. Então Pedro os recebe e os hospeda. O significado disso. Percebemos um fenômeno de inspiração espiritual. Pedro recebe orientação direta da espiritualidade superior. A mediunidade aparece aqui como um instrumento de trabalho e não de espetáculo. Então, nos dias atuais, muitas vezes recebemos intuições para ajudar alguém, aceitar uma oportunidade, perdoar e mudar de direção. O problema é que frequentemente resistimos por causa de nossos preconceitos ou medos. Estamos ali, acostumados a ficar na nossa inércia. Versículos 24 a 33, o encontro entre Pedro e Cornélio. Pedro, ele não aceita adoração. Ele se reconhece apenas como um servidor. Este é um dos maiores sinais de autenticidade espiritual. Os espíritos superiores ensinados pelo Espiritismo fazem exatamente o mesmo. Jamais pedem culto pessoal. Toda verdadeira autoridade espiritual conduz ao Cristo e não a si mesmo. Então a idolatria de líderes religiosos continua sendo um grande risco nos dias atuais. O verdadeiro trabalhador do Evangelho não busca destaque, não exige veneração, não se considera superior. Quanto mais evoluído é um espírito, mais humilde ele se torna. Os versículos 34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, esse é um grande marco do capítulo. Essa frase representa uma revolução espiritual. A partir daqui, o Evangelho deixa de ser visto como um patrimônio de um único povo. Então, Deus não é só o Deus dos judeus, o Deus dos romanos, é o Deus de todos, né? Então, por isso que Jesus pregou o Evangelho, as suas bem-aventuranças, para todos. Quando ele proferiu o Pai Nosso ali no Sermão do Monte, então é o Pai de todos, não é o Pai do judaísmo, não é o Pai do catolicismo, do protestantismo, é o Pai de todos. Pela visão espiritual, este ensinamento está perfeitamente alinhado com a lei de igualdade apresentada por Kardec. Não existem povos escolhidos, raças superiores, religiões privilegiadas. Existem apenas espíritos em diferentes graus evolutivos. A aplicação atual, toda forma de exclusivismo religioso contradiz o Evangelho. Ninguém possui o monopólio da verdade. O que aproxima o ser humano de Deus é a sua transformação moral. Os versículos 36 a 43. Pedro anuncia Jesus. Pedro assume a missão de Jesus, sua vida de amor, seus ensinamentos, seus milagres, sua crucificação, sua ressurreição. Pelo significado espírita, Pedro apresenta Jesus como o enviado divino para orientar a humanidade. Na visão espírita, Jesus é o espírito mais puro que passou pela terra e um modelo de perfeição moral para todos os homens. O foco não está em dogmas, mas na vivência do amor. E o amor em ação é a caridade. Então, o verdadeiro cristianismo não se mede pela crença verbal, ele se mede pela prática.
da caridade, da humildade, do perdão e da fraternidade. Versículos 44 e 48. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro ainda falava, os presentes entram em estado de exaltação espiritual, falando línguas e glorificando a Deus. Os judeus ficam admirados porque os dons espirituais também se manifestam entre os gentios. Então, sob a ótica espírita, observamos manifestações mediúnicas coletivas, semelhantes a fenômenos vistos em outras passagens de Atos dos Apóstolos. O mais conhecido é o Pentecostes, né? A espiritualidade demonstra que os recursos espirituais não pertencem a um grupo exclusivo. Os dons da alma são patrimônio universal. Então Deus não distribui seus recursos segundo a nacionalidade, a religião, a posição social ou a tradição cultural. A receptividade espiritual depende principalmente da sintonia moral. Então, uma síntese desse capítulo 10. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Não existem privilegiados perante a lei divina. A caridade vale mais que a filiação religiosa. A mediunidade é um instrumento de serviço ao bem. O preconceito é uma barreira ao progresso espiritual. O Evangelho destina-se à humanidade inteira. A verdadeira pureza é moral e não ritual. E o Cristo convida todos à fraternidade universal. Então, reflexões para a reforma íntima. Quem são os gentios que ainda mantenho afastados do meu coração? Que preconceitos ainda me impedem de enxergar um irmão em cada ser humano? Eu tenho valorizado mais rótulos religiosos do que as virtudes morais? Sou capaz de reconhecer a presença de Deus em pessoas que pensam diferente de mim? Tenho sido instrumento de união ou de separação? Minha caridade alcança apenas aqueles com quem simpatizo? Estou disposto a abandonar antigas crenças e preconceitos quando a verdade se apresenta diante de mim? E se Pedro visitasse minha casa hoje, encontraria um coração aberto à fraternidade universal ensinada por Jesus? Então, são perguntas para nós refletirmos aí durante a semana, né? E para encerrar o nosso estudo, vamos aqui complementando com 2 textos de Emmanuel, aliados a esse capítulo 10. O primeiro texto está no livro Fonte Viva, capítulo 23, Ante o Sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está em Atos, no versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre no verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir,
em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, como processo aí de transformação, nós somos criados aí em algum momento na eternidade como centelha divina, o espírito ainda simples e ignorante. Vamos galgando a nossa evolução de encarnação em encarnação. Mas como diz o próprio livro dos Espíritos, ela é medida em milímetros. Então não temos que ter pressa diante da nossa evolução moral e espiritual. Mas não podemos ficar parados. Temos sempre que, como diz aqui o último parágrafo, pensar, estudar, trabalhar e servir. E o último texto está no livro Pão Nosso, texto também de Emmanuel, capítulo 54, Razão dos Apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Cita no versículo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu, e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou àquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial o motivo da requisição. E pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-lo falar? Então é para refletir, né? Pedro perguntou por que o centurião o chamava. Faz sentido, né? Porque ele queria saber, estava pisando num terreno onde não sabia. Então, como invocamos algum espírito, a gente tem que ver se nós temos condição moral de invocar determinados espíritos elevados. Então, claro que nós temos que nos elevar até esses espíritos superiores, mas quando invocamos, eles vão vir atrás do chamado daqueles espíritos que têm condições de recebê-los, receber sua mensagem. Então, nós que temos que subir até eles, e não eles descer até nós. Esse é outro ensinamento de Emmanuel. Então, vamos encerrando o estudo do capítulo 10. Então, para a próxima aula, para o próximo vídeo, que será a aula 19, parte 1, onde veremos o capítulo 11, versículos de 1 a 30. No livro Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, esses versículos correspondem a 2 textos, o relatório de Pedro em Jerusalém e a igreja de Antioquia. E para a reflexão, junto com essa perícope do capítulo 11, nós iremos ver um texto do livro Evangelho por Emmanuel, comentário aos Atos dos Apóstolos, o texto chamado Padrão,
que também se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo 12. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade de estudo. Se for da vontade de nosso Pai, que possamos nos reunir para mais um estudo enriquecedor do livro Atos dos Apóstolos e também do livro Paulo Estevão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.